Irmãos, bom dia, com a graça do Senhor Jesus Cristo, um dia de adoração, um dia dedicado ao Senhor, que infelizmente nós não podemos estar reunidos naquela comunhão tão gostosa lá na nossa igreja. Estamos em nossas casas, nesse isolamento social devido à pandemia do coronavírus, mas sabemos que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo e que nós podemos aproveitar também o nosso tempo, aproveitar em nossas casas, para estudarmos a palavra de Deus, lembrando que o desafio que eu fiz para os irmãos de lermos aqueles profetas menores que nós já estudamos nas quintas-feiras e também de ler o Novo Testamento, aproveitar esse tempo para uma leitura do Novo Testamento até onde der, E também, irmãos, podemos usar o tempo, ou parte dele, para o entretenimento, para nos alegrarmos com outras coisas, que Deus também criou e são boas. Assistir um bom filme, leve, não assistir filme pesado, mas leve, gostoso, um joguinho, daqueles damas, xadrez. Eu vou até ensinar o Liane a jogar xadrez. Aí vai ser bom, Mas também eu quero dizer que hoje é o dia do Senhor, que nós aproveitemos mais nas coisas do Senhor. E à noite, tem os cultos que algumas igrejas vão transmitir. E eu vou passar para os irmãos os links para assistirem ao culto lá na primeira igreja presbiteriana de Patos de Minas. É uma igreja muito boa, de linha reformada, e que eu vou estar assistindo, mas ao Eliane, que os irmãos também podem assistir junto conosco, se aqueles que têm condições de acessar esses cultos. Então, os irmãos serão notificados aí no WhatsApp, tá bom? Então, vamos agora estudar a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma exposição no texto da palavra do Senhor para a edificação de todos nós. Os irmãos devem abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, de 1 a 10, diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oremos, irmãos. Senhor Deus, abençoe cada irmão que está em sua casa agora. Abençoe a sua família. Ó Pai, tira todo o temor, dê confiança em Ti. Esteja, Pai, resolvendo essa situação. O Senhor é poderoso para intervir, ó Pai, minimizar, ó Pai, os efeitos desse coronavírus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. E agora, Pai, fala-nos pela Tua palavra. Abençoe o Teu servo para que possa
expô-la com fidelidade. E aos teus servos, ó Pai, que possam ouvi-la, guardá-la em seus corações e aplicá-la às suas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, Deus tira espinhos ou renova a sua graça? Este texto do apóstolo Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, este texto é um texto bem conhecido, né? Por causa dessa oração que Paulo faz e por 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse dele aqueles espinhos e Deus disse, a minha graça te basta. Então, é um texto conhecido, muito citado, que está numa carta em que o apóstolo Paulo escreve para os coríntios a fim de defender o seu ministério de alguns adversários que estavam tirando a paz da igreja e que estavam propondo que Paulo não era o verdadeiro apóstolo. Talvez por causa de que ele não tivesse a eloquência que outros pregadores tinham, fazer um discurso nos moldes da cultura ali daquela cidade. O Paulo parece que podia ter alguma dificuldade em falar. Então, os adversários, eles perseguiam Paulo, não só por causa do discurso de Paulo, né, da pregação, mas também por outras questões, e Paulo escreve essa carta com o intuito de defender o seu ministério, porque ele falava em nome do Senhor Jesus. E era importante que os coríntios, os cristãos de Corinto, seguissem os seus ensinamentos, e era esse tão somente o objetivo de Paulo. E aqui, nesse texto, né, em que nós conhecemos a história da oração de Paulo, né, que as pessoas, os pregadores costumam dizer que Deus não respondeu a Paulo, não respondeu a Paulo como Paulo queria. Eu, às vezes, tenho um entendimento um pouco diferente, eu entendo que Deus respondeu sim a Paulo, né? Mas da forma, né, que o Senhor quis responder a sua oração e acabou sendo muito maior do que o que Paulo pediu. Mas esse texto nos leva a refletirmos, a tirarmos algumas lições importantes sobre essa oração de Paulo e a resposta do Senhor. E por isso eu proponho esse tema, né? Deus tira espinhos ou renova a sua graça? Para que nós possamos então ver esse texto como um todo, desde o primeiro versículo até o versículo 10º, né? A mensagem do todo do texto, né? O que o texto quer nos dizer como um todo. E eu quero propor aos irmãos primeiro que pensemos o que são os espinhos, né? Alguns falam, alguns teólogos, estudantes da palavra de Deus, dizem que pode ser algum sofrimento físico que Paulo tinha. Outros falam que poderiam ser demônios que atormentavam a Paulo, porque fala aqui que os espinhos eram mensageiros de Satanás, ou mensageiros de Satanás. Outros dizem que eram os próprios perseguidores de Paulo. Eu não quero me deter muito, porque a gente não tem segurança. Ninguém vai poder dizer com certeza o que Paulo está chamando de espinhos. Eu entendo que seriam os perseguidores mesmo, aqueles que estavam, os adversários, né, por causa do contexto, os adversários que estavam contra Paulo. Eu entendo que ou Paulo tinha alguma deficiência que queria que Deus tirasse para ele poder enfrentar esses adversários, ou os próprios adversários. Bom, mas não temos certeza. O importante é que esses espinhos traziam angústia a Paulo, traziam sofrimento. Irmãos, e espinhos pode ser nas nossas vidas qualquer coisa que nos trazem a angústia, quaisquer coisas, né, que nos trazem sofrimentos, que nos trazem temor. Por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo. Pode ser que agora muitos estejam sendo espinhados, né, por essas situações. O espinho aqui, a ideia de tratar com bois, né, era como algum objeto pontiagudo que enfia, né, para poder trazer uma dor terrível. A ideia era essa, né? E Paulo ainda fala que eram mensageiros de Satanás. De alguma forma, Satanás estava envolvido. Por outro lado, nós deveríamos pensar também o que é a graça de Deus.
No seu sentido geral, como eu gosto de falar para os irmãos, né, aquela definição de que a graça é Deus nos amando quando nós não só não merecemos, mas merecemos a sua ira. Isso é a graça no sentido geral, mas ela é usada em vários sentidos, né, tirando a ideia do sentido geral na palavra de Deus. E aqui a ideia talvez seja os dons que Deus dá, né? Os dons que Deus dava a Paulo para cumprir o seu ministério, os dons que Deus nos dá para servi-lo melhor, para viver melhor perante Ele. Então, esses dons também são merecidos quando nós merecemos a sua ira. E é o amor de Deus. Não é algo que Deus dá lá e fica lá com a gente. Não, é Deus o tempo todo agindo através de nós, nos auxiliando com o seu Santo Espírito. Então, eu entendo que o sentido da graça aqui é o auxílio de Deus com o Espírito dele. Através do Espírito dele. E esse auxílio que Paulo vê Deus trazendo para a sua vida. Então, nesse sentido, eu entendo a graça aqui, no sentido mais específico do auxílio de Deus. Calvino também, eu estou seguindo, né, também a ideia de João Calvino, esse grande teólogo, estudante da Palavra de Deus, expositor da Palavra de Deus. E eu concordo, né? Nesse sentido, eu vejo dentro do contexto. Então, eu queria pensar, né, esse tema: Deus tira os espinhos ou renova a sua graça? Nós podemos aprender, irmãos, que, primeiramente, existem espinhos que Deus tira. É maravilhoso, né? Às vezes a gente olha para o lado aqui, só para o lado de que Deus não respondeu a Paulo. Aquele pedido, né, não foi respondido como Paulo queria, mas nós às vezes nos esquecemos que o pensamento de Deus, a promessa de Deus é tirar os espinhos. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Ele vem para tirar os nossos espinhos, e a palavra diz que quando clamamos a Ele. Um exemplo claro disso é lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, quando o povo de Deus estava sofrendo ali debaixo de Faraó, do domínio de Faraó, quando a carga estava pesada, o povo clamou ao Senhor. E a palavra nos diz que Deus ouviu e Deus desceu para livrar o seu povo. Então Deus quer ouvir as nossas orações e quer descer para nos livrar. Aqui está dizendo que Deus não respondeu especificamente aquele pedido de Paulo. Não quer dizer que Deus não respondia os pedidos de Paulo. E nós vemos várias vezes Paulo orando, né, e Deus o livrando. Deus operando milagres, tirando. A gente vê mais Deus operando na vida de Paulo e respondendo às suas orações do que esse texto. Infelizmente, muitos pegam esse texto e usam como se fosse a maior parte da vida de Paulo. Não, a maior parte da vida de Paulo foi Deus respondendo às suas orações. Foi Deus tirando os espinhos. Deus tira espinhos. Deus quer tirar espinhos. Deus quer te livrar. Deus quer nos livrar neste momento. Então nós temos que clamar. Não clame pensando, talvez não é da vontade de Deus. Quem sabe Deus não quer nos livrar agora. Não pense assim. Clame pensando que Deus quer te livrar. Que Deus quer tirar essa angústia do momento. Que Deus quer retornar o seu povo a adorá-lo nos templos. Clame ao Senhor, com fé. Olha a parábola do juiz iníquo que Jesus ensinou, né? Aquela mulher que pediu, e o juiz bateu na porta do juiz de madrugada, o juiz não queria atender, mas por fim falou: tem que atender, porque senão essa mulher me atormenta demais. Aí ele atendeu. Jesus quis mostrar com essa parábola, uma historinha, né, que Jesus contou, elaborou, né, para eles entenderem. Jesus fala assim: e porventura quando o Filho do Homem voltar, não achará fé sobre a terra? Jesus está querendo dizer exatamente isso, que Deus quer responder as orações, que nós devemos clamar, perturbar o Senhor, atormentá-lo com o nosso clamor. Como Deus ama isso. Clame ao Senhor crendo que Deus tira os espinhos. Mas aprendemos também que alguns espinhos são duráveis, ou Deus não tira-os imediatamente. Foi o que aconteceu aqui no caso específico de Paulo, e pode acontecer nas nossas vidas. E acontece com alguns espinhos. Realmente Deus, alguns espinhos Ele não quer tirar da maneira que nós entendemos que deveriam ser tirados. É o que o texto nos mostra, irmãos. E por que isso?
observa bem comigo, né, que já no primeiro versículo, Paulo diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Olha, Paulo está querendo dizer aqui que ele precisava falar essas coisas para a igreja. E essas coisas trariam uma glória sobre ele. E isso não convinha. Não é conveniente que nos gloriemos, não é conveniente que nós nos exaltemos a nós mesmos. Mas Paulo precisava fazer isso pelo seu ministério. Então é isso que Paulo quer dizer. E aí Paulo começa a falar o que ele teve, né? E Paulo fala que ele teve revelações, ele não sabe se é no corpo ou não, que ele foi levado ao terceiro céu. Não quero agora discutir isso aqui, mas nós não temos tempo suficiente para mostrar o que seria esse terceiro céu, mas eu entendo que é o céu onde o trono do Senhor está, onde as almas dos crentes estão, aqueles que já foram com Cristo, aonde os anjos estão ali perante o trono, é o próprio paraíso do Senhor. Eu entendo que Paulo foi lá, na presença de Jesus. E Paulo ouviu palavras que nós não podemos agora compreendê-las, porque não é da vontade de Deus, neste momento, nos revelar. Ele já nos deu a revelação, mas são coisas maravilhosas. Assim, que se Paulo fosse falar, se Paulo fosse contar tudo, os homens iam ficar maravilhados com Paulo. Aquela igreja ia ficar, exaltar a Paulo, e o próprio Paulo ia se sentir exaltado. A ideia é essa, é o que Paulo está dizendo. Não convém isso, não convém. Não convém que eu me exalte. Mas eu preciso contar isso para vocês, que eu fui até esse terceiro céu, para que os meus adversários vejam que se eu quisesse me exaltar, né, se eu quisesse mostrar tudo para autenticar o meu ministério, se eu quisesse autenticar o meu ministério com as minhas revelações, aí não teria dúvida, né? E Paulo precisa falar isso, irmãos, para que ele fosse reconhecido como apóstolo de Jesus e aceito ali, por causa que a sua pregação vinha de Jesus. Mas o próprio Paulo, ele nos diz, né? De tal coisa, no verso 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que Paulo está querendo dizer? Que, olha, se eu quiser me gloriar disso, eu não estou sendo mentiroso. É verdade. Era verdade tudo que Paulo viveu maravilhosamente, aquela visão do Senhor, né? Que ele não sabe se era no corpo ou só a sua parte intelectual, a sua psique. Mas o certo é que aquilo foi maravilhoso. Mas Paulo está dizendo, mas eu não posso me gloriar além daquele ponto que vocês têm que ver o que vê em mim, né? Aprender o que eu tenho falado. É só por isso, Porque, quanto a mim, eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. Mas aí Paulo mostra que Deus resolveu essa questão. Deus colocou um espinho na sua carne. Olha o verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, é maravilhoso. Por que Deus colocou esse espinho na carne? Deus usou até Satanás. Talvez os homens que o perseguiam, né, como o apóstolo Pedro também já tinha dito, eram instrumentos de Satanás. E até em Apocalipse, João também fala da sinagoga de Satanás, eram perseguidores que estavam fazendo a vontade do diabo. Mas o que Paulo quer dizer é que aquele espinho serviu a Deus, serviu a graça, porque impedia Paulo daquilo que ele mais temia, porque mesmo Paulo tendo a ideia intelectual de que ele não podia se gloriar em si mesmo, o risco era muito grande, era maior do que pegar o coronavírus. Aliás, esse é o vírus da humanidade, o orgulho, o egocentrismo, gloriar-se em si próprio. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Olha que maravilha. O espinho foi instrumento, na verdade, não foi de Satanás, foi de Deus. Instrumento da graça, dos dons de Deus, do auxílio do Espírito Santo, para tirar de Paulo toda a possibilidade de que ele se gloriasse em si mesmo, porque esse é o maior de todos os erros, de todos os pecados.
é a fonte dos pecados. É o que aconteceu lá no Éden. Aconteceu exatamente isso no Éden. O orgulho, a soberba. Irmãos, João Calvino, falando sobre a soberba, ele diz que os homens às vezes são muito conscientes dos seus dons, daquilo que eles podem fazer, né? Daquilo até que Deus os concede a fazer. Mas os homens são ignorantes de si mesmos, do seu caráter. Às vezes os homens ignoram que qualquer coisa podem fazê-los soberbos, esquecerem de Deus, da dependência do Senhor, que eles são fracos. Então o que nós aprendemos? Que os espinhos, como Paulo, ou como aconteceu a Paulo, são instrumentos de Deus, para não deixar com que nos gloriemos. Olha esse vírus, né? Um vírus, algo mínimo e fraco, a devassidão que ele está fazendo, para que os homens aprendam a não serem soberbos, a não acreditarem em si próprios, a não se gloriarem em si mesmos. A ideia é essa, né? Deus não tira todos os espinhos. Por quê? Porque tem espinhos que servem para nos tirar o mal maior, que é o mal do orgulho e da soberba. Esse pecado, irmãos, é o pior pecado, porque os outros pecados são pecados em coisas más mesmo, mas esse pecado ele vem nas coisas boas. Por exemplo, quando eu faço bem, eu posso gloriar em mim mesmo. Quando Paulo fazia aquele ministério maravilhoso e bom, né? Só de coisas boas, de palavras boas, ele poderia se gloriar em si mesmo. Quando você dá alguma coisa a alguém, você pode se gloriar nisso. Quando você faz algo na igreja, você pode se sentir o centro das atenções. E essa soberba, ela vem nas coisas boas. Por isso, segundo João Calvino, esse pecado é terrível. Segundo Agostinho também, né? Porque ele vem nas coisas boas. Então, aprendamos isso, né? Deus não tira todos os espinhos, porque alguns são instrumentos para tirar o mal maior das nossas vidas. Qual o mal maior das nossas vidas? O orgulho e a soberba. Mesmo quando Deus nos abençoa, corremos o risco de sermos orgulhosos. Paulo viu isso como importantíssimo. Por isso ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Basta que eu te auxilie com o meu Santo Espírito a vencer esses espinhos. Mas, por outro lado, tem uma outra lição que nós podemos aprender. É que esses espinhos trazem o reverso da graça. Se a graça é Deus nos auxiliando, se a graça é Deus nos auxiliando a viver para Ele, a fazer as suas coisas, é tirando de nós aquele mal que pode nos impedir de depender de Deus, o orgulho. Se a graça é isso e ela nos é suficiente, então ela nos conduz ao reverso. Se a graça é Deus nos amando, qual é o reverso disso? Qual é a resposta a isso? É nós amando a Deus. É nós agora amando a própria graça, a própria atuação de Deus em nossas vidas. Olha o que Paulo diz, né? Paulo fala aí no verso de número 9, né? Depois dele falar que ele orou pedindo ao Senhor 3 vezes, Paulo diz: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Ele está dizendo: por que eu vou me gloriar então nessas fraquezas? Porque elas são boas? De jeito nenhum. São terríveis. Mas por que eu vou me gloriar nelas? Porque elas me fazem amar o Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo, né? Amar o poder de Jesus que repousa sobre mim. Quando eu sou fraco, eu sou forte, não é? Paulo vai concluir, por quê? Porque o poder de Jesus é visto em mim. Eu aprendo a amar o Senhor que atua em mim, que com seu Espírito me auxilia e que eu passo a viver para Ele. É o reverso da graça. A graça é Deus me amando quando eu mereço a sua ira. O reverso é eu amando o Senhor e as suas coisas, e o poder dele, e a graça dele na minha vida, quando eu não seria capaz de fazê-lo por mim mesmo. E quando eu me considero forte, a maior dificuldade é amar o Senhor. Porque eu passo a amar a mim mesmo. E é isso que Paulo está dizendo. Esse espinho é a graça do Senhor que me basta
para eu aprender a amar, não a mim mesmo e as minhas forças, mas ao Senhor Jesus e o poder dele atuando sobre mim, ele atuando constantemente sobre mim. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Observa, velho, por que Paulo sentia prazer em coisas ruins? Por causa do amor de Cristo. Porque a graça lhe auxiliava com aquele espinho, ou com aqueles espinhos, que Deus não tira imediatamente. Pode tirar num momento posterior. Nos ensina a amá-lo mais, a preocupar com as coisas dele, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro reino, né? O nosso tema. Aprendamos isso, irmãos. Esses espinhos, eles nos levam a amar Jesus, a confiar mais nele, porque tira de nós o amor por nós mesmos. Nos conduz a apreciar o que a graça faz em nós. É tão maravilhoso, né? Você poder apreciar. Por exemplo, nesse momento, o que o Senhor está fazendo agora? Te protegendo, te livrando, te dando a oportunidade de orar, de ler a Bíblia, de estar mais próximo da sua família, de ver como Deus é bondoso, porque, como diz uma reportagem que eu vi, né? Um moço dizendo: olha, Deus deu esse vírus, né? Mas ele falou com esse vírus: vai até aqui, ó. Daqui para lá você não vai. Imagina se esse vírus fosse um pouquinho mais poderoso. Imagina! Se ele não saísse com sabão. Mas Deus coloca limites. Nós temos que amar esse controle de Deus. Então, aprendemos 3 coisas aqui. Primeiro, que Deus tira espinhos. Pode clamar. Rogue ao Senhor, porque Deus tira espinhos. Deus tira a nossa angústia, o nosso sofrimento, sim. Deus responde orações. Mas existem alguns espinhos que Deus não tira. Porque Ele quer tirar de nós o maior espinho, que é o orgulho, que é a soberba. E que esses espinhos que Deus não tira, Deus usa muitas vezes para mostrar a resposta nossa à graça. Nos ensinar a amar o Senhor Jesus, já que Ele nos ama quando nós merecemos a sua ira. Amar a sua graça, o seu poder, a sua atuação em nós pelo seu Santo Espírito. Meu irmão, que Deus te abençoe, para que você creia que Deus tira espinhos, mas que você também saiba aprender com aqueles espinhos que Deus não tira. O tanto que Deus te ama, tanto que a graça dele é suficiente, o auxílio dele é suficiente, e aprender a amá-lo acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe e abençoe a mim. Oremos, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia de quem ouviu essa mensagem, tem misericórdia de mim. Ensina-nos, ó Pai, a crer e a clamar, e a saber que o Senhor tira as nossas angústias, o Senhor resolve os nossos problemas, o Senhor atua e intervém em nosso favor, como o Senhor fez lá no passado no Egito, no deserto, na época dos reis, nos profetas, na época dos apóstolos, mas que o Senhor também usa espinhos para que nós possamos contemplá-lo e amá-lo mais. E para que de nós a soberba, para que o mal maior, Pai, que é a soberba, não nos domine, porque aí nós estaremos perdidos. Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda esse que está ouvindo, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Renova, Pai, a Tua graça sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor. E agradecemos e clamamos para que o Senhor nos livre dessa situação para voltarmos a adorar o Senhor no dia do Senhor, reunidos juntos. Nós pedimos isso. Oramos, ó Pai, agora na certeza de que o Senhor há de nos abençoar. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.